Boa tarde, senhores e senhoras. Sejam bem-vindos à primeira reunião deste Conselho, né, em 2016. Agradecemos aqui a presença da conselheira Leonora, do conselheiro João Nascimento, do professor Isidoro Zorzi, dos nossos convidados, nosso diretor-geral, nossos colegas e demais participantes. Eu pediria a gentileza dos conselheiros e conselheira de fazer a inversão da pauta da reunião, porque nós temos dois processos hoje no item 3, que é o item matérias. Se vocês concordarem, nós vamos iniciar pelo item 3. Conselheira Eleonora? Conselheiro João? Sim. Isidoro? Tá bom. Então, na circunstância de eu ser relator do primeiro processo, eu passo a presidência do trabalho à conselheira Eleonora. Boa tarde a todos. Passamos, então, à análise do processo 001974-3900-15.5, que trata da interpretação da cláusula 28ª do contrato de programa firmado entre Corsã e os municípios. Conselheiro relator, Alcibiades Santini, conselheiro revisor, João Nascimento da Silva. Com a palavra, conselheiro relator. Processo 001974-39.00/15, dígito 5. Item 1 do relatório. Trata-se do processo de instaurado com o pedido formulado pelo município de São Lourenço do Sul para que a GERG indique representante para integrar a Comissão Municipal para a Fiscalização do Contrato de Programa firmado com a Corsã, conforme a cláusula 28ª do contrato e segundo dispõe o Decreto Municipal número 4.274 de 2015. Tal decreto estabelece que a Comissão Especial para a Fiscalização do Serviço Público de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário prestado pela Corsã terá a seguinte composição: 2 integrantes do município, 1 integrante do ente regulador, 1 integrante da Corsã e 1 integrante dos usuários. Além disso, tal comissão tem também a atribuição de aplicar penalidades à companhia. A matéria foi analisada pela diretoria jurídica da GERGS, que apresentou em síntese as seguintes considerações. A GERGS não integra o contrato de programa e não está adstrita a observar cláusula do contrato que mostram-se incompatível com os termos do convênio de delegação celebrado entre o município e a agência. Cita a cláusula 28ª do contrato de programa. Faz distinção da fiscalização realizada pelo município e a realizada pela GERG. Salienta que a composição da comissão municipal contempla representante da própria empresa a ser fiscalizada. A previsão da fiscalização realizada por comissão integrada também pela concessionária deve ser adequadamente interpretada de modo a não interferir na prerrogativa do poder concedente, que constitui ao mesmo tempo poder-dever do titular do serviço, que deve ser exercido com a independência técnica em relação ao delegatório. Propõe a adequada interpretação da cláusula 28ª do contrato de programa para que se atribua caráter consultivo à Comissão Especial de Fiscalização, no âmbito da cooperação entre prestadora de serviço, usuários e município. A presidência da GERGS enviou ofício ao prefeito de São Lourenço do Sul, opinando pela não indicação de representante para a formação de Comissão Especial de Fiscalização, uma vez que as obrigações da agência estão elencadas no convênio de delegação firmado com o município. Foram oficiados com prazo de 20 dias para se manifestarem sobre a informação da diretoria jurídica, o prefeito de São Lourenço do Sul, a Corsã e a FAMURG, na qualidade de representante dos municípios. Após o decurso do prazo, a Corsã se manifestou anexando o parecer de sua superintendência jurídica, que conclui ser pertinente o disposto na informação da diretoria jurídica da GERGS e que será acolhida pela companhia. Em 4 de janeiro de 2016, foi protocolado junto à GERGS o ofício da Secretaria Municipal da Administração de São Lourenço do Sul, informando que o decreto número 4274 de 2015, que dispõe sobre a formação da Comissão Especial de Fiscalização,
foi revogado pelo decreto número 4369, de 24 de dezembro de 2015. Este novo decreto, em verdade, mantém praticamente a mesma redação do decreto revogado, com exceção do artigo 2º, que trata da constituição da comissão e da qual foi excluído o ente regulador inicialmente previsto. É o relatório. Desculpe. Obrigada, conselheiro. Temos aqui inscritos para a manifestação o senhor Everton Pires, da Corsã. O senhor tem 15 minutos para se manifestar. Excelentíssimos conselheiros, excelentíssimo diretor, presente nessa sessão de julgamento, a Corsã usa essa tribuna, valendo-se do seu direito, não apenas para defender a sua posição, mas também para trazer alguns esclarecimentos e alguns conceitos que talvez não tenham ficado tão claros, né, nos autos do processo, que nós tivemos acesso ontem até. Primeiramente, eu gostaria de ratificar, né, obviamente, os termos do parecer de DIP-SUPEG número 06/2015, que já se encontra nos autos do processo, efetivamente a manifestação da Corsã. Mas, obviamente, o processo ainda não foi julgado e, enfim, nós não, embora o parecer jurídico da diretoria jurídica tenha indicado, né, uma determinada linha, não foi o processo ainda julgado. Então, por isso que é importante também trazer uma manifestação aqui da tribuna. Importante dizer que essa cláusula 28ª, é uma cláusula que consta em todos os contratos de programa da Corsã. É uma cláusula, bem dizer, padronizada, né? E ela foi elaborada não apenas pela Corsã e não apenas pela FAMURGS. Foi criado à época, em 2006, pouco depois da edição da Lei dos Consórcios, né? Lei 11.107, de 2005, que cria a figura do contrato de programa, né, como um instrumento para viabilizar a gestão associada. Foi criado um grupo técnico, à época, entre Corsã, FAMURGS e a GERGS, né. Esse grupo técnico fez uma série de trabalhos, dentre os quais elaborar as minutas, né, do contrato de programa, do convênio de cooperação com o Estado e do convênio de regulação. Essa cláusula, 28ª, consta na redação original da minuta, que foi aprovada pelo grupo técnico constituído pela GERGS, inclusive. Então, essa minuta, estranhamente, hoje ela é questionada, né, pela GERGS, está sendo submetida a uma decisão hoje, mas ela já foi, em 2006, objeto de uma redação padronizada feita entre Corsã, a GERGS e FAMURGS, exatamente para criar uma redação de maneira que um contrato, uma minuta de contrato que fosse, digamos, não só em consonância com a lei, mas também com a participação de todos os envolvidos no processo, do ente de regulação, o concedente e o prestador de serviço, o delegatário. Então, é importante deixar claro isso, que essa cláusula ela existe desde 2006, quando foi assinado o primeiro contrato de programa com a Corsã. Isso eu quero deixar isso bem claro, né, porque e ali já assegurava a participação de todos que constam ali como participantes, no caso a GERGS, até vou me permitir aqui, o município, o ente regulador, a Corsã e usuários, 4, né, uma participação bastante, né, democrática e que viabiliza, enfim, uma série de deliberações. Então, isso é uma questão que é importante trazer, né? Essa cláusula existe desde 2006. É importante referir também que o contrato de programa talvez possa, às vezes, passa batido ou não é, digamos, tão referido. Ele tem as diferenças em relação ao contrato de concessão. Então, porque foi muito criticado aqui no processo, eu pude perceber. É óbvio que todos sabem, mas é importante, às vezes, destacar isso, porque, na verdade, não ficou assim tão claro ao longo do processo
foi muito criticada a possibilidade da Corsã participar dessa comissão, né? Houve uma crítica, porque ela é o prestador de serviço. Só que isso, no próprio parecer, foi referido, que o controle social é exercido pelos usuários, pelo prestador de serviço e por outros entes que a lei refere. Então, não é nenhum absurdo, digamos, a Corsã participar. Importante referir também que o contrato da Corsã ele vem no bojo, né, da gestão associada. Ele existe, né, porque há previamente assinado um convênio de cooperação com o Estado, né, do Rio Grande do Sul, entre o Estado, o município, e a Corsã entra como um prestador de serviço. Ou seja, a Corsã não é, digamos, ela não é como um concessionário comum, que é contratado após um processo de licitação, está ali exercendo a sua atividade, visando o lucro, né? E, logicamente, que há uma equidistância maior entre o poder concedente e o concessionário. A Corsã não, a Corsã vem no bojo da gestão associada. Então, o Estado também tem interesse o Estado, que é o proprietário da Corsã, acionista majoritário da Corsã, ele tem interesse na melhoria do saneamento no Estado, inclusive na repartição constitucional de competências, né, no artigo 23º, né, da Constituição Federal. Vou ler ele textualmente. É a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 9. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Ou seja, o Estado, que é proprietário da Corsã, tem interesse. Então, na verdade, eu vejo que não há nenhum problema da Corsã participar dessa comissão, porque ela não é um mero prestador de serviço que está ali só visando lucro. Inclusive, o contrato de programa não se visa lucro, né? Em muitos municípios, a Corsã tem até prejuízo, né? Então, aliás, acho que quase a maioria. Então, na verdade, essa proximidade, né, da comissão, da Corsã na comissão, ela está em consonância com a gestão associada, né? Exatamente essa parceria que existe entre os entes, o Estado, o município, e a Corsã entra como prestador de serviço, que é autorizado pela lei dos consórcios, a ser contratado por dispensa de licitação. Inclusive, o Marçal Justen Filho, que é um doutrinador bem conhecido, quando não havia lei dos consórcios, ele já conceituava essa contratação das estatais, né, como uma concessão convênio, ou seja, ela tem uma natureza híbrida, a natureza jurídica é híbrida, ela não é uma concessão comum, como eu havia referido. E ele repete isso em relação ao contrato de programa. Ele dá a mesma definição, uma concessão convênio, ou seja, a Corsã ela faz parte do processo, né? Não é um mero prestador de serviço comum, privado, que está ali só buscando lucro. Ela busca, sim, é um braço do Estado que busca, sim, prestar o serviço e levar o saneamento para as pessoas. Então, eu acho assim que a preocupação maior da Corsã é com a interpretação que vai ser dada essa cláusula, né, principalmente no sentido de, não se sabe a decisão, de excluir a Corsã do processo ou de limitar a atuação da Corsã. Nós entendemos que a comissão, logicamente que, claro, até como foi esposado no nosso parecer, claro que a Corsã não pode aplicar multas em si própria, fiscalizar a si própria, claro, isso é óbvio. Mas a Corsã, por ter um expertise, ter um domínio técnico do saneamento, que é um setor complexo da engenharia, e que não envolve só engenharia, envolve geologia, engenharia ambiental, uma série de ramos, é importante participar da comissão, é importante ter voz ativa na comissão, porque ela pode esclarecer dúvidas, né? Porque muitas vezes há uma interpretação equivocada de alguns procedimentos, pode-se entender que aquilo é uma falha na prestação de serviço, depois, com o técnico da Corsã explicando, vai se ver que não é uma falha, que é algo no saneamento que é comum. Então, assim, a nossa preocupação era realmente manter a Corsã, né, nessa comissão. Seria importante também que a Agergs participasse, né, que revisasse uma posição que, num primeiro momento, já foi tomada, pelo menos pela sua diretoria jurídica, né. Eu acho que seria importante que a Agergs participasse do processo, acompanhando também de perto, né, a prestação do serviço. A Corsã acha importante essa fiscalização e esse acompanhamento, tanto do município quanto do ente de regulação, né. A Corsã acha salutar isso e tem acolhido, né, as recomendações,
colocações que o ente de regulação faz. Acho que, sinteticamente, é importante também referir que a Corsã, nessa comissão, ela é minoritária, né? Ela é minoritária. Então, na verdade, a maior parte dos membros é o ente de regulação, o município e os usuários. Então, a Corsã, ela, se for suprimida a sua participação, ela não vai ser ouvida de forma alguma, né? Sendo mantida, ela será minoritária na comissão, ou seja, mas vai ser ouvida, porque ela faz parte da comissão. Então, eu acho que não só pela redação original da cláusula, que foi já aprovada pela GERGS, pela Corsã e pela FAMURGS, mas também pelas normas que foram referidas aqui, pela evolução, né, da legislação que trata sobre o saneamento, né, é importante que a Corsã seja mantida nessa comissão. E também que a GERGS revise a sua posição, né, e que continue participando. Acho que é importante para acompanhar. O saneamento é difícil, né, não é fácil. Então, essa é a palavra da Corsã. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Everton. Retorno a palavra ao conselheiro relator para a fundamentação. Antes de ler a fundamentação, eu queria agradecer a contribuição do colega da Corsã. É importante dizer o seguinte: eu sou um apaixonado que, quando se discute uma matéria, principalmente nesse campo, em todos, né, que a gente sempre, se possível, cria-se comitê, grupos técnicos, não interessa o nome, não deixa nenhum ator fora. Trabalha-se proativamente e construtivamente para que haja um respeito das normas legais e, principalmente, dos interesses dos atores envolvidos. Então, eu sou muito apaixonado nessa ideia. E quando se fala aqui no grupo de trabalho de 2006, não houve nenhum momento de atropelar esse grupo, só tenho que recordar que as coisas mudam, né, com o tempo, e a gente também muda de posições. Esse grupo tem que ser fortalecido, tem que ser retomado, sim, e o que a gente conduziu, e aliás esse assunto eu acho que ele vem em boa hora, porque aqui existe uma pequena divergência, há uma integração nos pareceres da área jurídica, então não resta a menor dúvida. A tua informação é importante, e aí não exclui a participação da Corsã em nenhum momento, porque aqui nós temos uma pequena divergência entre uma comissão de caráter consultivo e uma comissão de caráter fiscalizatório. Eu acho que esse papel que você defende de participação da Corsã, de trabalhar preventivamente e conhecer antecipadamente os problemas e construir soluções com todos os atores, pode sim e deve, acho, que funciona plenamente na própria comissão consultiva, não vejo a menor dúvida. Então, só queria te dar essa posição e agradecer as contribuições que foram relatadas. 2, da fundamentação. Muito embora o processo tenha iniciado em razão de solicitação do município de São Lourenço do Sul para indicação de servidor para integrar a Comissão Municipal de Fiscalização da execução do serviço da Corsã, tal matéria envolve a análise do disposto na cláusula 28ª do contrato de programa da companhia, firmado também com os demais municípios onde presta o serviço e nos quais a GERGS atua por delegação como ente regulador. A solicitação de indicação de servidor para integrar a comissão de fiscalização foi respondida pelo presidente da GERGS através do ofício número 478/2015, Gabinete da Presidência, CS, opinando pelo indeferimento do pedido. Desta forma, o novo decreto número 4369/2015, editado pelo município, exclui o ente regulador da composição da comissão. Assim, remanesce a questão referente à adequada interpretação a ser dada à cláusula 28ª do contrato de programa, que apresenta a seguinte redação. Cláusula 28ª. A fiscalização periódica da execução do serviço cabe ao município e à GERGS, nos termos do convênio de delegação firmado com o município,
com a cooperação dos usuários, por comissão composta por representante do município, da GERGS, da Corsan e dos usuários nos termos da norma regulamentar. Subcláusula única. No exercício da fiscalização, a comissão referida no capítulo terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recurso técnico, econômico e financeiros da Corsan e poderá acompanhar o serviço de controle de qualidade e a execução das obras e serviços. Diante das prerrogativas inafastáveis do titular do serviço público, não pode a Corsan apresentar-se como agente fiscal de si própria. A matéria restou devidamente analisada no parecer da Diretoria Jurídica da GERGS, contido na informação número 94/2015, da qual destaca os seguintes esclarecimentos. Muito embora a aludida cláusula 28ª do contrato de programa preveja efetivamente que a fiscalização do serviço será levada a efeito por comissão composta por representante do município, da agência reguladora, da companhia e dos usuários, há expressa menção no que concerne ao ente regulador, que a atuação dar-se-á nos termos do convênio da delegação celebrada com a municipalidade. Observa-se ainda, a esse respeito, que o contrato de programa prevê na cláusula 22ª, inciso 26, como obrigação da Corsan, o atendimento às exigências de fiscalização municipal quanto a essas atividades rotineiras que contam com a proximidade do poder delegante. A efetiva existência da fiscalização compartilhada é corroborada pela competência da GERG para atuar como instância recursal das penalidades aplicadas pelo município, o que pressupõe a prévia fiscalização por parte do poder delegante, conforme a previsão na cláusula 3ª, subcláusula única, inciso 6º do convênio de regulação. A distinção entre a fiscalização realizada pelo município e a fiscalização realizada pela GERGS vai ao encontro do que dispõe a Lei Federal número 11.445/2007, que elegeu a independência decisória como um dos princípios da função regulatória, razão pela qual a independência técnica e institucional das fiscalizações de ambos os entes devem ser preservada, sem prejuízo das orientações técnicas da GERGS ao município que se fizer necessário. Cabe também destacar a composição da comissão municipal, que contempla a representante da própria empresa a ser realizada. Além disso, a comissão municipal é competente, segundo o decreto 4274/2015, para aplicar penalidades à Corsan, que é o agente fiscalizado. Tal configuração institucional, embora prevista em contrato, contraria a lógica da fiscalização independente município, que é o titular do serviço público prestado pela companhia. Segundo a Lei das Concessões, a fiscalização técnica deve ser realizada pelo órgão do poder concedente, o que é perfeitamente aplicável ao contrato de programa firmado entre município e a Corsan, razão pela qual deve-se atribuir caráter consultivo a tal comissão, no âmbito da cooperação entre prestadores de serviço, usuários e município. Com efeito, a delegatária é parte sujeita à fiscalização técnica do município, titular do serviço, e também da agência reguladora, que age no exercício de prerrogativa legal, não podendo a Corsan apresentar-se como agente fiscal de si própria, como parece ter sido a interpretação do município de São Lourenço do Sul em relação à cláusula 20ª do contrato de programa. Assim, na linha do que dispõe o artigo 25, inciso 2º, da Lei Federal 11.445/2007, que atribui ao ente regulador a competência para a interpretação dos contratos e, considerando, por outro lado, a exigência legal de controle social sobre o serviço público, propõe-se que as atribuições de tal comissão venham a ser entendidas como consultiva, como previsto no artigo 3º, inciso 4 e 47 da citada lei. Assim, item 3, voto por determinar que seja atribuído caráter consultivo à comissão da fiscalização prevista na cláusula 28ª do contrato de programa firmado entre a Corsan e os municípios. É como voto, senhor presidente, senhora presidente e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. Com a palavra o conselheiro revisor para a leitura do seu voto.
Ilustre presidenta da sessão, neste momento, ilustres colegas conselheiros, senhor diretor-geral, colegas servidores, representações das partes aqui presentes. Na conformidade do artigo 118 do Regimento Interno, examinei o presente processo, revisando o seu relatório, e entendemos que o mesmo dispõe com correção sobre a exposição dos fatos e as fundamentações ofertadas pelas partes. Com relação ao mérito da matéria, vou pedir licença aos colegas para me manifestar posteriormente, já que as exposições trazidas aqui pelo representante da Corsan e pelo ilustre conselheiro relator me puseram uma perspectiva de examinar melhor a matéria. Por isso, eu gostaria de ouvir previamente a manifestação da ilustre colega Eleonora, colega Isidoro, para fazer, então, uma observação a respeito da matéria. Mas, no que me importa, no que me cabe como revisor, a matéria está em condições de ser discutida e votada por este plenário. Obrigada, conselheiro. Coloco, então, a matéria em discussão, só lembrando que, como estou presidindo essa matéria, não vou poder expressar o meu voto e não cabe a mim discutir a matéria. Então, coloco à disposição dos senhores conselheiros para a discussão. Conselheiro Zorzi. Eu li. Por favor. Não, eu li, entendi o processo. Eu acho que, para mim, isso aqui já está resolvido. Uma vez que o município mudou o decreto, que a demanda que teve era para que a Gerges participasse da comissão de fiscalização do município. O município mudou o decreto, para mim está resolvido o problema. Se a gente quer discutir o artigo do programa, como é que diz o nome aqui? O artigo 28 do convênio com o município, eu acho que é outro assunto, que foge a esse processo aqui. Conselheiro Santini, mais alguma Mantenho a minha ponderação? posição, eu só ratifico o interesse e a expectativa que esse grupo técnico que surgiu lá em 2006 seja, né, reativado, deve estar reativado, mas que seja provocado para trazer melhores contribuições, mas na matéria em si, para mim, está pacificado. Conselheiro João, mais alguma manifestação? Na verdade, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, mas o contingenciamento do momento não permite. Então, eu quero, em primeiro lugar, fazer duas observações. A primeira é que a consultoria jurídica da empresa da Corsan e a consultoria jurídica da Gerges apontaram para uma postura convergente. E essa convergência se dá na medida em que a companhia, rigorosamente na condição de prestadora do serviço, não tem, na verdade, como ser parte integrante de uma comissão com esta natureza que está disposta, de natureza decisória, uma possibilidade, inclusive, de multar a companhia por falta de condições que eventualmente venha a entender existente. Dita em outras palavras, acho que o voto retrata bem quando diz que, com efeito, a delegatária é parte sujeita à fiscalização técnica do município. Esse é o primeiro ponto. Vou repetir. A delegatária é parte sujeita à fiscalização do município. Isso usando, em palavras
gauchescas, né, seria de colocar a raposa a cuidar do galinheiro. Desculpe a expressão chula, mas o nosso gaúcho tem essa expressão para dar uma ideia, não é? Do contraponto que se faz desse tipo de postura, de atribuição. Quer dizer, se ela é fiscalizada, ela não pode fiscalizar-se através de uma comissão do município. Ela tem que fazer uma autofiscalização, sim, dos seus próprios serviços internamente, verificando a qualidade do serviço ofertado e o cumprimento das cláusulas contratuais. Agora, daí a ela integrar uma comissão municipal, vai uma diferença muito grande. De igual sorte, a AGERGS já exerce, em função da natureza do serviço que presta, já é da sua gênese a fiscalização. E, até que se diga em contrário, eu tenho comigo o convencimento de que a AGERGS presta um bom serviço de fiscalização, pela competência de seus quadros técnicos e pela sistemática permanente de ida aos municípios para certificar-se de que os serviços estejam sendo prestados a contento. Aliás, não seria demasia referir que a criação da AGERGS esteve presente exatamente isso, ensejar ao município, que é o pequeno membro desta relação contratual, é o mais fraco na relação contratual. Então, ela nasceu com uma atividade regulatória e a regulação hoje cresce assim, de forma acelerada no mundo moderno. É exatamente para isto, para que os pequenos municípios, que sempre são a parte fraca no polo contratual, né, possam ter assegurados, né, uma fiscalização eficiente, eficaz e permanente. De tal modo, eu quero concluir a minha manifestação dizendo que, efetivamente, a solução adotada pelo ilustre relator indica para uma postura de bom senso. A comissão não tem condições de continuar a sua existência, tendo entre as suas competências a competência punitiva. Por isto que a proposta, né, de interpretação para que a natureza desta comissão tenha o caráter consultivo, me parece que aponta pelo menos para sanar a irregularidade. Talvez isto possa, ao fim e ao cabo, demandar um esvaziamento da própria comissão. Mas acho que a postura é pertinente, é ponderada, e por isto anuncio meu voto para acompanhar o voto do eminente relator. Obrigada, senhores conselheiros. Passamos, então, à votação do processo. Conselheiro Santini, mantém seu voto. Eu vou, antes de ratificar, eu vou fazer uma recomendação que não está escrito, mas acho que é importante que a nossa Secretaria Executiva faça um comunicado à FAMURES, que é uma posição nova que a gente está assumindo e que isso pode ser um balizador e uma orientação para
futuros convênios, contratos, enfim, com os municípios novos que surgirão, e aqueles que estiverem numa situação igual a essa, passa a ter uma matéria, uma definição balizadora daqui para frente. Então, apesar das contribuições bem-vindas da Corsan, mas me tranquiliza a nossa posição pelo aprendizado que nós tivemos aqui, principalmente pela afirmação do nosso revisor, no sentido que eu acho que é o caminho do respeito e do bom senso. Não exclui uma participação, mesmo numa comissão de caráter consultivo, da Corsan fazer proposições, reavaliar e propor alguma alternativa. Então, mantenho o meu voto. Conselheiro revisor. Senhora presidente, peço vênia ao ilustre relator para votar apenas com o seu voto original, deixando, quem sabe, para uma outra oportunidade, o encaminhamento à FAMURS, né, até porque nós vamos dar mais consistência a esse entendimento agora. Conselheiro Zorzi. Fica, então, aprovado o voto dos conselheiros relatores e revisor por unanimidade. Lembrando que a resolução se refere a todos os contratos de programa firmados entre a Corsan e os municípios, e não só o município de São Lourenço. Obrigada a todos. Devolvo, então, a condução dos trabalhos ao conselheiro Alcebiades Santini. Muito obrigado, presidente, né, pela efetividade na condução e coordenação dos trabalhos. Eu agradeceria a participação da Corsan, convido para permanecer, mas se tiver compromissos, fiquem à vontade, esteja em agosto, apesar de estar em janeiro, então não tem problema nenhum. Item 2 item 3.2 do assunto matérias. Análise do processo número 1811.04.35/13.8, anexo processo 337-39.00/13, dígito 3, que trata da homologação do termo final do contrato de concessão, número da Procuradoria Jurídica CD 089/98, explorado pela empresa Sulvias S.A., concessionária de rodovias. Conselheira relatora Eleonora da Silva Martins, conselheiro revisão João Nascimento da Silva. Passo a palavra à nossa conselheira relatora. Do relatório. O presente expediente tem como objeto a homologação do termo final do contrato de concessão número PJCD 089/98, explorado pela empresa Sulvias S.A., concessionária de rodovias, referente ao denominado Polo Rodoviário de Lajeado. Em 31 de maio de 2013, o DAER notificou a empresa com o objetivo de estabelecer o termo final do contrato de concessão, com base no julgamento do agravo de instrumento número 500.7329/72.2013.404.000/RS. O diretor-geral da Agergs, em 15 de julho de 2013, solicitou ao DAER o encaminhamento de todos os documentos necessários à homologação da extinção do contrato de concessão. E, em setembro do mesmo ano, o DAER enviou o processo à agência, contendo relatório de vistoria técnica para o recebimento dos bens. Após análise da diretoria de qualidade, o processo retornou ao DAER para que fossem juntadas a avaliação e conclusão formal sobre o conteúdo do relatório final e o termo de entrega e recebimento de trechos rodoviários. Foram acostados pelo DAER o relatório específico elaborado em conjunto com a Dynatest SD Consultoria e Engenharia Limitada, que apresentou os quantitativos, metodologias e orçamento ao poder concedente dos serviços de recuperação, como intervenções nos pavimentos, na sinalização horizontal, na sinalização vertical e nos dispositivos de segurança. Foram identificadas as obras de melhorias e ampliação da capacidade previstas no projeto básico de exploração e projeto de exploração da rodovia, bem como passivos ambientais de responsabilidade da concessionária. O termo de entrega e recebimento de trechos rodoviários foi firmado em 11 de outubro de 2013 e publicado no Diário Oficial da União em 21 do referido mês e ano. Conselho de Administração do DAER, em 21 de maio de 2015,
expediu a resolução número 4939, apurando o desequilíbrio econômico-financeiro em favor do poder concedente, após o encerramento do contrato de concessão. Em 17 de agosto de 2015, o processo retornou à AGERGS e foi analisado pelas diretorias jurídica, de tarifas e de qualidade, que elaboraram a informação conjunta número 01/2015, referindo que a Sulvias ajuizou diversas ações, nas quais discute-se praticamente todos os aspectos da execução do contrato de concessão em tela, razão pela qual opinam pela homologação tão somente do termo final do contrato de concessão, ocorrido em 31 de maio de 2013. É o relatório. Obrigado, relatora, conselheira relatora. Pergunto se tem algum representante da Sulvias? Não. Então, retorna a palavra a nossa conselheira relatora para complemento da fundamentação e do voto. Da fundamentação. Nos termos da Lei nº 10.931/97, artigo 4º, inciso 4, compete à AGERGS homologar os contratos e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos ou extinções nas áreas sob sua regulação, zelando pelo seu fiel cumprimento. A matéria, de cunho eminentemente técnico, restou examinada pelas diretorias da agência, na informação conjunta elaborada, a qual me reporto e faço alguns destaques. Nos termos do parecer técnico da agência, a homologação é ato administrativo vinculado de controle da legalidade, não havendo qualquer apreciação de conveniência e oportunidade. O termo de encerramento contratual foi encaminhado pelo DAIR e recebido pela empresa em 31 de maio de 2013. O termo de entrega e recebimento de trechos rodoviários foi publicado no Diário Oficial da União em 21 de outubro de 2013. A execução contratual encontra-se amplamente judicializada em diversas ações, em que são partes o Estado do Rio Grande do Sul, a AGERGS, o DAIR, a União Federal, a ANTT e o DENIT, nos quais são discutidos o atingimento dos padrões de qualidade, investimentos, reajustes e revisões tarifárias. Diante dessas questões, a homologação por parte da AGERGS refere-se tão somente ao termo final do contrato de concessão, ocorrido em 31 de maio de 2013, e a consequente cessação de todas as atividades integrantes da operação nas rodovias concedidas. Assim, voto por homologar apenas o termo final do contrato de concessão número PJ/CD/089/98, explorado pela empresa Sulvias S.A., concessionária de rodovias, ocorrido em 31 de maio de 2013, e a consequente cessação de todas as atividades integrantes do objeto contratual da concessão. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheira. Passo a palavra ao conselheiro revisor, João Nascimento. Senhor presidente, revisei o relatório e os fundamentos e verifiquei que o processo está perfeitamente regular, em condições de ser decidido por esse Conselho. Bom, passamos, então, à discussão. Tem alguma complementação? Conselheiro Isidoro? Não. Podemos passar para a votação. Conselheira revisora, relatora, desculpe. Mantenho o voto. Conselheiro revisor. Com a relatora. Então, aprovado. Passamos, então, ao início da nossa pauta de hoje, né? A reunião 659 do dia 19 de janeiro de 2016. Apreciação das minutas das atas 93 e 94. Ata número 93. Alguma apreciação, recomendação, correção, complementação? Presidente, só para esclarecer a sessão número 1, 2016. Sim, mas o total é o número de 659, não é o número de reuniões que já existiu até aqui? O que é esse 659?
Ah, não, é o endereço, né? Desculpe, é a primeira. Eu achei que era um número de atas durante a história. Desculpe, a primeira reunião do Conselho Superior de 2016. Perfeito. Então, em votação, a ata número 93. Aprovado. Tá ok? Concordo. Eu só faria aqui uma observação aqui para a nossa secretaria, onde fala conselheiro relator, é conselheira relatora, porque a titular... Olha ali, excelência. Ah? Qual é a linha, presidente? 25, depois 26. Passa a palavra ao conselheiro revisor que acompanha o voto da conselheira relatora. A matéria está em discussão e aí o conselho aprova o voto da conselheira relatora. Só no feminino, já que a conselheira era a relatora. Tá ok, aprovada. Ata número 94, 2015. Alguma ponderação? Aprovado. Aprovado. Conselheiro João? Aprovado. Conselheiro, aprovado. Comunicações. Item 2, comunicações, 2.1, processo 000.810.39.00/15, dígito 8, que trata da minuta do novo regulamento do Serviço Público de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário no município de Uruguaiana. Por solicitação do conselheiro relator João Nascimento da Silva, a matéria foi colocada em consulta pública no período de 18 de janeiro de 2016 a 8 de fevereiro de 2016. Item 2.2, processo 00-2143-39.00/15, dígito 9, que trata da revisão extraordinária de tarifa para a travessia hidroviária de veículos entre Triunfo e São Jerônimo. Por solicitação da conselheira relatora, Eleonora da Silva Martins, será realizada a audiência pública no dia 27 de janeiro de 2016, na Câmara de Vereadores de Triunfo. Já foi oficiado a todas as partes, que será às 18 horas, né, conselheira? Fica aí também o convite da diretoria e de mais conselheiros querendo participar e prestigiar aí a condução dos trabalhos pela conselheira, está em aberto. No item 2.3, foram distribuídos ao Conselho Superior para análise e deliberação os seguintes processos. Eu pediria permissão aos conselheiros e à conselheira para que a gente citasse o nome do processo e nominasse o conselheiro ou a conselheira relatora e o conselheiro ou conselheira revisor. Pode ser? Então, vamos lá. Processo número 002381-39.00/15, dígito 7. Conselheiro revisor Isidoro Zorzi, aliás, conselheiro relator Isidoro Zorzi e revisor João Nascimento da Silva. Processo número 00-2342.3900/15.2, tendo como relator o conselheiro João Nascimento e revisora conselheira Eleonora da Silva Martins. Processo número 00-2345.3900/15, dígito 0, tendo como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisão João Nascimento da Silva. Processo 00180339.00/15, dígito 1, tendo como conselheiro relator Isidoro Zorzi e revisora a conselheira Eleonora da Silva Martins. Processo 001804-39.00/15, dígito 4, tendo como relator o conselheiro João Nascimento da Silva e como revisor o conselheiro Isidoro Zorzi. Processo 0021-39.00/15-0, tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo 002380.39.00/15, dígito 4, tem como conselheiro relator Isidoro Zorzi e o conselheiro João Nascimento como revisor. Processo número 001937
39.00/15 dígito 6, tem como conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Processo 002392.3900/15 dígito 5, tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e como conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Processo número 002393.3900.15 dígito 4, que tem como conselheiro relator Isidoro Zorzi e a conselheira Eleonora da Silva Martins como revisora. Processo número 002394.3900.15 dígito 7, tem como conselheiro relator João Nascimento e como conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo 002027, dígito traço 39.00/15.8, tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e como conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo 002464.3900/15-0, tem como conselheiro relator Isidoro Zorzi e como conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Processo 002025, dígito traço 39.00/15.2, tem como conselheiro relator João Nascimento e como revisora a conselheira Eleonora da Silva Martins. Processo número 002471.3900/15 dígito 3, tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e como conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Processo 002501.3900/15 dígito 9, tem como conselheiro relator Isidoro Zorzi e como conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Processo 00299-39.00/15 dígito 6, tem como conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo 002358.3900/15 dígito 0, tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e como conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo número 002364.3900.15 dígito 1, tem como conselheiro relator Isidoro Zorzi e como conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Processo número 002505.3900/15 dígito 5, tem como conselheiro relator João Nascimento da Silva e como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins. Processo número 002522.3900/15 dígito 5, tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e como conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Processo número 002571, dígito 39.00/15 dígito 1, tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e como conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo número 0000-39.00/16 dígito 5, tem como conselheiro relator Isidoro Zorzi e conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. Processo número 0223-39.00/14 dígito 0, tem como conselheiro relator João Nascimento da Silva e como conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo número 0041-39.00/16 dígito 9, tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e conselheiro revisor Isidoro Zorzi. Processo 0042-39.00/16 dígito 1, tem como conselheiro relator Isidoro Zorzi e conselheiro João Nascimento como revisor. Processo número 000011-39.00/16 dígito 3, tem como
conselheiro relator João Nascimento da Silva e conselheira revisora Eleonora da Silva Martins. E processo número 000048-39.00/16.8 tem como conselheira relatora Eleonora da Silva Martins e como conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Item 2.4, recebimento do e-mail da ANEEL com abertura de audiência pública por meio de intercâmbio documental. Audiência pública número 077/2015, com o propósito de obter subsídio com vistas ao aprimoramento da minuta do regulamento para o reagrupamento de áreas de concessões de distribuição de energia elétrica sujeita a controle societário comum. As contribuições podem ser enviadas até o dia 29 de janeiro de 2016. Audiência pública número 084/2005, com o propósito de obter subsídio para o aprimoramento da revisão da resolução normativa número 658, de 14 de abril de 2015, e de alterações algébricas nas regras de comercialização da energia elétrica, regras. As contribuições podem ser enviadas até o dia 30 de janeiro de 2015. 2.5. Recebimento de convite da Secretaria do Estado de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Secretária Ana Maria Perini, para o evento do lançamento técnico do projeto de gestão de risco de desastres do Estado, a realizar-se às 9 horas do dia 25 de janeiro, ou seja, na próxima segunda-feira, no auditório do Centro Administrativo Fernando Ferrari. Item 2.6. O diretor de tarifas, Carlos Mussi Alvim, está representando a GERGS na audiência solicitada pela FAMURGS ao secretário estadual de obras, na data de hoje, às 14 horas, a fim de tratar sobre a proposta de parceria dos municípios com a Corsan em relação à taxa de coleta de lixo. Por esse motivo, o diretor de tarifa não estará presente na sessão do Conselho Superior. A participação da GERGS foi uma sugestão do presidente da FAMURGS, o presidente Luiz Carlos Folador. Está também representado um representante da diretoria jurídica, né? Esse era um assunto interessante, a gente tentou alterar, mas não, né, coincidentemente era a partir das 14 horas, mas é um assunto que interessa muito e estamos lá representados. Item 2.7, recebimento do ofício do chefe de gabinete do governador do Estado, João Carlos Mosselim, comunicando o recebimento do convite da GERG para audiência pública, processo número 002142-36.00/15, dígito 9, que ocorrerá no município de Triunfo, no dia 27 de janeiro, e que irá tratar sobre o pedido de revisão extraordinária das tarifas da travessia hidroviária de veículo entre os municípios de Triunfo e São Jerônimo. Informa ainda que o assunto foi encaminhado à Secretaria do Sampor para conhecimento e análise. Pelo menos foi elegante uma resposta no sentido do convite que recebeu. 2.8, recebimento do convite do presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador José Aquino Flores do Camargo, para a solenidade de posse dos excelentíssimos senhores desembargadores eleitos para o biênio 2016/2017, a realizar-se-á no dia 3 de fevereiro, quarta-feira, às 14 horas, na plenária ministro Pedro Soares Munhoz, do Tribunal de Justiça. Nós confirmamos nossa presença e todos os convites aqui mencionados estão abertos aí para a diretoria e principalmente o Conselho Superior se fazer presente, enfim, quem tem interesse. Não precisamos decidir hoje, mas seria importante, quem puder decidir hoje seria importante. Caso contrário, podemos comunicar ao nosso chefe de gabinete para depois informar o protocolo dos respectivos convites aí. Alguém gostaria de se candidatar hoje? Temos aqui a posse do Tribunal de Justiça. Bom, esse assunto, então, para qualquer circunstância aí de formalização, fica em aberto para comunicar ao nosso chefe de gabinete. Feito isto aí, nós vamos para o item 3.3,
Assuntos gerais. 3.31. Deliberação sobre a extensão do processo de irregularidade do consumo de energia elétrica, número 001163-39.00/15, dígito 5, conforme encaminhamento no número 26/2016 da Secretaria Executiva. Relatora Eleonora da Silva Martins, com a palavra. Bem, não sei se os senhores receberam previamente o encaminhamento desse processo. Tá. Bem, enfim. O processo trata de cobrança de irregularidade no consumo de energia, feita pela concessionária RGE. No entanto, vou ler o encaminhamento que dei no processo, tendo em vista o recebimento do ofício da concessionária RGE, informando que a concessionária cancelou a cobrança, objeto de contestação por parte do consumidor nesta agência, e tendo em vista o disposto no artigo 145 do Regimento Interno da AGERGS, surgir a extinção do presente processo com posterior comunicação às partes sobre a decisão, sem sendo encaminho expediente em tela para a deliberação do Conselho Superior. Na verdade, o processo perdeu o seu objeto, já que o recurso era do usuário em relação à cobrança da RGE, e a RGE informou que cancelou a referida cobrança. Então, a sugestão é de extinção do processo e consequente arquivamento. Conselheiro João Nascimento. Com a relatora. Perfeito. Ok, então aprovado. Demais Obrigada. Assuntos gerais? Tem algum assunto de ordem geral que alguém gostaria de comunicar? Então tá bom. Agradecemos. Senhor presidente, Pois não? o senhor não vai franquear Pode, a pode. oportunidade? Pode. Duas coisas, senhor presidente. Primeiro, uma das atas que aprovamos hoje estava a referência que Vossa Excelência estaria, por compromissos anteriormente assumidos, estaria ausente de 9 a 16, mas que o conselheiro Aires houvera concordado em estar presente para, na condição de conselheiro mais antigo, dirigir a sessão. Em razão disso, na terça-feira, o conselheiro Aires não compareceu e não pôde ser realizada a sessão. Na quinta-feira, também não compareceu, só que na quinta-feira, na parte da manhã, nós recebemos um comunicado aí oficial de que Vossa Excelência efetivamente não estaria e que as férias do conselheiro Aires não haviam sido interrompidas. Razão pela qual a conselheira Eleonora, o conselheiro Osório e eu estivemos aqui na AGERGS no dia 14. Então, a sessão não se realizou e eu estou fazendo esse registro para que fique registrado. Não é que nós estávamos presentes aqui na AGERGS. Esta é uma coisa. A segunda, senhor presidente, eu queria fazer uma manifestação de expressiva euforia com a nossa Associação de Servidores, que capitaneou na Assembleia o processo de defesa das emendas que a AGERGS houvera inicialmente encaminhado ao senhor governador do Estado, às lideranças de bancada, e que, posteriormente, atravessando a madrugada do dia 28, estiveram lá de pé firme, lutando pela preservação das nossas prerrogativas. Foi um ato, para mim, grandiloquente da instituição que logrou obter êxito na conversação com os ilustres deputados e até mesmo na promoção de uma emenda encaminhada pelo governador do Estado. Com isto,
a GEGS tem assegurada a sua competência fixada em lei, e isto está a denotar que, efetivamente, o espírito, né, de autonomia da nossa instituição está falando alto. E terceiro, soube extraoficialmente, Vossa Excelência pode confirmar, soube também que o governador do Estado mandou depositar aqueles 57 milhões indevidamente retirados da nossa conta em agosto do ano passado, e o fez, como não poderia deixar de ser, com a incidência de juros. Isto também faz reforçar em mim a convicção de que a luta que nós estamos travando, e há de ser maior, para a preservação da nossa autonomia, que está esculpida em lei, administrativa e financeira. Dito isto, eu só posso esperar que nós possamos ter a consciência de fazer a intransigente defesa da nossa autonomia. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mais alguém? Não, já que deu oportunidade, também queria fazer um registro. No dia 7 deste mês, eu estava em Porto Alegre e recebi o comunicado de que não haveria reunião, não haveriam as duas reuniões da semana seguinte. Em razão disso, na terça-feira, que seria a primeira reunião, eu participei, não pela GERGS, mas por um convite que eu recebi através da universidade, do encontro dos prefeitos da Associação dos Campos de Cima da Serra. Uhum. E no dia 15 eu estive aqui na GERGS, estava programado para vir para cá, mas eu de antemão sabia que a reunião estava suspensa, não ia ser realizada. Mas eu também estive aqui como o conselheiro João informou há pouco. Perfeito. Era isso. Eu só queria dar uma minha posição. A minha ausência foi justificada dentro da forma regimental, e o aspecto que nós tínhamos assumido um compromisso de realizar as duas reuniões, dia 12 e o dia 14, estava vinculada à presença do conselheiro Aires. Uma semana antes, ele comunicou que estaria fora. Nós, na quinta-feira, que antecedia a semana subsequente, comunicamos por mensagem, tanto a conselheira, os três conselheiros, né, que não haveria reunião por falta de quórum. E consultamos o regimento, a área jurídica, e consultamos também esse precedente no passado, que já existia um precedente parecido. Fizemos o comunicado por mensagem, todos receberam, tanto é que o conselheiro João, inclusive, ponderou que ele estaria aqui no dia 13, respondendo, a gente respeitou, e a conselheira perguntou uma explicação complementar, qual era o motivo? Falta de quórum, e aí justifiquei, além do motivo, que o conselheiro Aires não poderia estar aqui, e eu estava fora da possibilidade de comparecer. Então, para mim, estava pacificado. Eu achei um pouquinho, né, fiquei um pouquinho surpreso, mas isso eu aceito normalmente, acho que a área jurídica acompanhou. Lamentavelmente, parece que o diretor jurídico, naquela reunião de terça, não estava presente, também não entendi o porquê, sendo que os demais diretores estavam, mas, de qualquer forma, acho que o bom senso predominou, e aqui eu quero registrar que, tendo uma nova gestão, essa gestão tem que fazer e tem que construir uma relação ganha-ganha. E, nesse sentido, nós temos que trabalhar várias coisas. Uma delas é o clima organizacional, e o exemplo vem de cima. Então, temos que ter contraponto, isso é inteligente, é criativo, é pertinente, mas, acima de tudo, nós, como conselheiros, temos que mostrar, né, esse respeito e essa construção proativa. Então, essa é uma situação que eu fico muito confortável, não existe aqui ganhadores e perdedores, aqui a gente tem que criar a relação ganha-ganha. A segunda posição, acho que o conselheiro João coloca muito bem, eu fico muito confortável, né, pelo trabalho de todos, né, um engajamento desse conselho, no primeiro momento da proposta lá no projeto de lei,
no artigo 5º, que depois teve lá a apresentação do deputado e mais 5 deputados que acompanharam. Gostei das mensagens que foram emitidas, socializando essas conquistas e essa, digamos assim, essa posição que nós deveremos defender todos de uma forma convergente e propositiva, de uma GERGS forte, da GERG que nós queremos, a GERG que a sociedade quer. Então, isso é importantíssimo. Só para relatar também na nossa mensagem, representando o Conselho, a gente citou que o outro PL que foi retirado, que envolve a concessão de rodovias, teve um trabalho nos bastidores pela presidência, né, com 2 secretários principalmente, então é importante. Uma semana, ou na mesma semana, um dia antes da votação daquela PL 408, né? 408? Exato. A gente trabalhou a liderança do PTB, que daí saiu de pauta e entrou no dia subsequente, onde eles criaram um mecanismo de falta de quórum. Tudo isso é proativo. A única coisa que eu tenho um pouquinho de preocupação, e aí eu sempre, quando tenho uma preocupação, não é tirar o ânimo dessa convergência, dessa proposição, seja ela técnica, jurídica, formal e respeitando as hierarquias. No aspecto, digamos assim, tudo isso é positivo, mas nós temos que analisar. Eu sempre fico pensando o seguinte: eu tive num dia na plenária também, eu acho que o nosso papel já estava bem representado, mas na sociedade, eu tenho dito aqui, eu acho que ratifica, que gestor público e político, na grande maioria, também decide sob pressão. Então, isso é verdadeiro. Mas eu fico assim, um pouquinho preocupado quando, em pleno horário de trabalho, a GERG está na plenária, né, e aí eu fico pensando, se alguém, um jornalista, né, com uma conotação de malícia, faz uma fotografia e faz a pergunta: o que os servidores da GERG estão fazendo lá? Né? Qual é a diferença entre os servidores estar fora do trabalho, né? Claro, está defendendo o interesse da instituição. Os servidores da GERG estavam em recesso, decidido pela casa. Não, tudo bem. Ela estava trabalhando sob o regime de plantão. Não, tudo bem, mas só eu fico pensando que uma pessoa maliciosa pode fazer uma comparação entre a mulher que passeava com o cachorrinho, claro que o objeto é totalmente diferente, e nós. Então, nós temos que ter um cuidado seguinte. Primeiro, é uma representação da instituição, tem que se partir sempre, não tira a independência da associação, mas tem que partir como uma decisão do Conselho Superior. Isso é importante, porque senão a gente pode ficar vulnerável. E aí, aproveitando, daria uma informação sobre a implementação das promoções dos servidores da casa. Desde que o nosso colega diretor nos trouxe, e que tem uma série de restrições, a gente já fez todo o contato informal e formal junto ao GAI, que é um grupo que é coordenado pelo secretário da Fazenda. Então, esse assunto já foi encaminhado formalmente. Nós estamos aguardando agora uma audiência para não pedir só isso, uma série de outras coisas. Então, à medida que isto vai evoluindo, a gente vai chamar todos os atores desta casa, principalmente o Conselho Superior e Diretoria e a associação, no sentido de qual é não só o conteúdo, mas também a forma de como ponderar e batalhar para essas conquistas que são muito esperadas por todos nós. Então, a ideia é dizer que a gente está trabalhando tanto internamente quanto externamente. E acredito que dos desafios nossos, de todos nós aqui, é o plano de carreira, é o preenchimento das vagas que estão abertas, é a implementação da gratificação, mas nós temos que ter um carinho e um respeito muito grande, porque uma hora que a gente precipitar uma decisão e criar um conflito entre, mesmo que nós somos independentes, mesmo que nós temos recursos, nós criarmos um conflito com o atual governo, nós podemos, né, ter dificuldade em outras conquistas que também são bem-vindas a esta casa. Bom, já que foram trazidos outros assuntos, eu gostaria de me manifestar em 2 pontos que foram citados. Quanto à representação da GERGS pelos servidores e pela Associação dos Servidores na Assembleia,
Eu entendo que a gente pode até trabalhar melhor isso, mas é importante ressaltar que as atividades dos servidores da agência não se restringem a atividades internas. Aliás, a maioria das atividades de regulação propriamente dita, de fiscalização, de acompanhamento, são atividades externas. Então, o simples fato dos servidores estarem na Assembleia, estavam trabalhando também pela regulação, entendo, e acho que pode ser aperfeiçoada essa questão de quando deve estar na casa ou fora. Podemos melhorar isso, mas entendo que estavam a trabalho da regulação. Quanto às promoções, que o presidente trouxe o assunto, eu sei que tem que ter um cuidado para me manifestar, porque também sou parte interessada. Me permite peço licença para me retirar, que eu tenho um compromisso na Receita Federal. Eu quero fazer uma proposta para ser votada. Pode ser? Rapidinho. Quer fazer uma proposta antes? Antes que o conselheiro se retire. Senhor presidente, no ano passado, nos meses de janeiro e fevereiro, as reuniões do Conselho Superior, às quintas-feiras, eram realizadas pela manhã. Terça-feira normal, à tarde. Quinta-feira, pela manhã, às 10 horas. Esta é a proposta que eu queria fazer. Eu até estendo, se possível. Eu deixaria isso como padrão no período de todos os anos, janeiro e fevereiro. De minha parte, aprovado. Quinta-feira, às 10 horas. Isso. Conselheiro, para ficar. Então, a partir da próxima... Quinta-feira já na próxima. Desculpa, conselheiro, me afastar. De forma nenhuma. Está justificada a ausência. É só para não perder o tema das promoções. Quero saudar o presidente, porque eu sei que está em tratativas com a Secretaria da Fazenda para tratar desse assunto, né, para dar andamento a esse assunto. Eu só queria ressaltar que já tivemos, em alguns anos anteriores, essa preocupação com a implantação das promoções e do novo salário dos servidores, a implantação de fato, que só a Secretaria da Fazenda pode fazer. Só que existem dois atos que são separados. Um é a implantação na folha de pagamento e outro é a publicação da portaria que dá direito às promoções aos servidores. E a publicação da portaria compete apenas à AGERGS. E por causa de divergências de interpretações de quais são as etapas em que ordem deve ser feito isso, se não me engano, há uns 2 anos atrás, eu até era membro da comissão de promoções, houve um problema de que se ficou aguardando a Secretaria da Fazenda autorizar para depois efetuar a publicação, e na hora que a Fazenda autorizou, a Fazenda alegou que não havia sido publicada a portaria em dezembro, conforme estava previsto no nosso regulamento, e, por isso, não pagou aquele período de dezembro a julho, talvez. Foi mais de dezembro a maio, talvez. Foram alguns meses que os servidores perderam, os servidores que tinham direito da promoção desde dezembro perderam. E, além disso, a consequência não foi só para esses servidores promovidos. No ano seguinte, quando seriam feitas as outras promoções, aqueles servidores, novamente, não puderam ser promovidos, porque o nosso regulamento diz que, em dezembro, o servidor tem que ter o interstício de 2 anos no grau. Então, para ter, em dezembro, 2 anos no grau, ele tem que ter sido promovido em dezembro. Como eles foram promovidos só lá na metade do ano, eu não sei agora o mês certo, mas sei tipo maio ou junho, como foram promovidos na metade do ano, no próximo dezembro eles não tinham os 2 anos necessários. Consequência, estes servidores não foram promovidos
e todos os demais dos níveis anteriores não puderam ser promovidos, porque os níveis, as vagas daqueles níveis superiores não foram liberadas, né? Então, isso gerou uma consequência grande para todos os servidores, um atraso de 2 anos de promoção. Efeito dominó para todos os servidores, um atraso de 2 anos na promoção de todos os servidores, de grande parte dos servidores da casa. E isso, isoladamente, pode não ser um problema tão grande, é apenas um problema de remuneração. Mas, como a gente sabe que isso é um problema sério na casa, nós não temos aumento de salário há muitos anos, os servidores estão deixando a casa, né, e a carreira por causa da remuneração também. Então, isso vem a somar aos nossos problemas já existentes. Então, é só uma questão que a gente tem que pensar como fazer a questão da publicação da portaria, e que até a sexta-feira passada não havia objeção para a publicação dessa portaria, porque a portaria do governador suspendendo as promoções não estava válida desde 28 de dezembro até a sexta-feira passada. Então, nesse período, poderiam ter sido publicadas as portarias das promoções. Então, acho que a gente tem que tratar melhor esse caso. São 2 questões. Uma é a questão da publicação da portaria e a outra é a questão da implementação na folha de pagamento. Muito obrigado. Não, tu está trazendo um dado novo da publicação que não tinha, para mim não estava claro. Não estava claro, achei que uma coisa estava vinculada à outra. Eu vou pedir para a área jurídica dar uma analisada aí junto, se existe essa comissão, enfim, ver o histórico. Não tem, acho que não tem, se não tiver nenhum impedimento, nenhum risco, aí não vejo o porquê. Então, isso é um comprometimento. Quanto à revisão dos salários e coisas, que nós estamos defasados desde 2006, esse é um comprometimento e a gente está estudando uma forma, de repente, de ter outros parceiros para uma pressão, né, de aprovação, né, uma defensoria pública, ministério, etc., talvez embutir numa atualização de salários, poder judiciário, a nossa carreira. A gente está costurando isso externamente, né, com alguns aliados, e não vamos esgotar nenhuma ação que soma no sentido de chegar até a nível de governador, porque eu acho que esse é um desafio, seja o preenchimento das vagas em aberto, para melhorar quantitativamente e qualitativamente a nossa equipe, e principalmente a remuneração. Então, isso a gente não vai medir esforços, vamos fazer tudo que é permitido, né? Seja compondo, né, com atores aí, ou com outros segmentos, para ter um poder de barganha mais forte na hora da votação lá na Assembleia. Então, eu acho que todas as proposições, e aí a gente deve ter algumas reuniões com a associação também, para analisar o cenário como um todo e as alternativas que a gente tem e que possa ser usufruída para, né, efetivação de uma situação que é altamente meritória. Um momento delicado, né, não só pelo impedimento, mas tem brecha. E se o secretário for insensível, quem sabe a gente sensibiliza o próprio governador, que não é tarefa fácil, mas eu acho que a gente não tem que desistir nunca. Então, eu sou o primeiro, né, a conduzir e ser o batalhador de uma proposta que é meritória para todos nós. E acho que até os conselheiros, né, estão sentindo essa defasagem aí, que vem de longos anos. Então, é isso aí. Diretor, mais alguma colocação? Conselheiro João? Então, fechamos a reunião, agradecemos a presença de todos e até quinta-feira, às 10 horas da manhã.